Agora, na questão 128, nós temos uma questão de modelos atômicos, que é uma questão, um assunto que aparece todo ano no Enem, e por isso é muito importante saber os princípios básicos de cada um dos modelos atômicos que a gente estuda no ensino médio, ou seja, o modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford e de Bohr. E é importante também saber um pouco sobre os gregos, que propuseram a ideia de átomo, embora isso possivelmente apareça mais na prova do primeiro dia. Bom, vamos à questão. Essa é sobre a questão do modelo atômico de Dalton. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos, como eu falei, de Thomson, Rutherford, de Bohr, de Heisenberg, que a gente estudou na faculdade. Outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, ou seja, ela tem carga positiva, negativa, a composição e organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo que a gente estuda, né, o modelo moderno, com orbitais e tudo mais, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Deixem as opções. Bom, tá meio óbvio aqui porque eu coloquei 4, então a resposta é a 5, sim, mas vamos entender por que as outras estão erradas. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Na verdade não, né, gente? A gente pode dividir um átomo aqui. Eu trouxe essa reação aqui que ela exemplifica basicamente tudo. A gente tem urânio mais um nêutron que é dividido entre outros 2 átomos. Tá bem claro que o urânio foi dividido entre 2 átomos aqui. Além disso, a gente sabe que existem prótons, nêutrons, eu botei nêutrons, mas é nêutrons e elétrons. Ou seja, existem partes do átomo. Ele não é uma esfera maciça indivisível, tanto que o modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar por causa disso, porque ele não reconhecia subpartes do átomo. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Não, gente, existem isótopos. Peróxido, deutério e trítio são os exemplos mais clássicos, que são os isótopos do hidrogênio. O que é um isótopo? Isótopo são átomos de um mesmo elemento, ou nesse caso hidrogênio, do peróxido, deutério e trítio, mas que têm massas diferentes. Por quê? Porque o que caracteriza um elemento é a quantidade de prótons que tem nele, não a quantidade de massa. Então, a gente pode variar a quantidade de massa que tem em um átomo a partir da variação da quantidade de nêutrons que tem em seu núcleo. Assim, o prótons não tem nenhum nêutron, o deutério tem um nêutron e o trítio tem 2 nêutrons. Então, esse aqui tem massa 1 porque ele tem um próton, esse aqui tem um próton e um nêutron, então ele tem 2. E aqui ele tem 3 porque ele tem 2 nêutrons e um próton. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular seus átomos têm diferentes massas. Bom, gente, mesma coisa de antes, 2 distintos elementos químicos podem ter a mesma massa, graças aos isótopos. A gente pode ter o exemplo disso, provavelmente ali nas camadas mais abaixo, com ósmio, irídio, esses elementos ali que vão variar bastante a quantidade de prótons. Com certeza o urânio também vai ter elementos que têm a mesma quantidade de massa dele. A gente chama isso de isobaria, ou seja, a mesma quantidade de massa. Átomos são indestrutíveis, nas reações químicas mantêm suas identidades. Mesma coisa da anterior, que eles não podem ser divididos, eles podem ser divididos. A gente tem aqui a divisão do urânio entre 2 outros. Então, as reações nucleares, que é essa aqui, que mexe com o núcleo
dos átomos podem ser dividir átomos e mudam as propriedades dos átomos. A 5 está correta, e por isso a gente fica com a alternativa E5.